Olá, turma, bom dia, uma ótima terça-feira a todos. Nós temos hoje, nessa terça-feira, matemática, ciências e ética. Nós vamos iniciar aqui com o livro de matemática, tá? Nós temos como tema hoje o Sistema Monetário Brasileiro, ok? E o Sistema Monetário Brasileiro, turma, ele pode ser definido como sendo um conjunto de moedas em circulação em um determinado país, tá? No nosso caso, é chamado de real, temos o nosso símbolo, que é o RS cortado, tá? Então, a nossa moeda, né, em circulação no território brasileiro se chama real atualmente, ok? Então, turma, nosso sistema, nós temos as cédulas, tá? Nós temos a de R$2, R$5, R$10, R$20, R$50 e R$100, tá? Eu vou daqui a pouco mostrar mais nova cédula, tá? Que entrou nesse sistema, ok? Nós temos as moedas de 5 centavos, 10 centavos, 25 centavos, 50 centavos e R$1, ok? Então, tanto cédulas quanto moedas fazem parte do nosso sistema monetário brasileiro, que é o nosso real, ok? Então, agora nós vamos ver a mais nova cédula que está em circulação no mercado, tá? Pronto, turma, essa é a mais nova cédula que está em circulação em território brasileiro, a cédula de R$200, né, com a estampa aí do nosso lobo-guará, ok? Então, essa é a mais nova cédula que faz parte do sistema monetário brasileiro, certo? É importante, turma, que vocês saibam também que antes do real, tá? Nós tivemos outros sistemas monetários, ok? Então, no século XX, o Brasil ele adotou 9 sistemas monetários diferentes, ou seja, foram 9 moedas diferentes, tá? Eu vou fazer a divisão aqui para que vocês possam visualizar cada detalhe dessas moedas, ok? Então, turma, aqui nós temos as primeiras cédulas que fizeram parte do século XX, tá? A mudança do sistema. Então, até outubro de 1942, nós tínhamos o R$1000. Em 1942, né, logo na sequência, o cruzeiro. Em 1965, o cruzeiro novo, tá? Com o seu símbolo logo abaixo. Em 1970, o cruzeiro, tá? Em 1986, nós tivemos o cruzado. Em 1889, o cruzado novo. Em 1990, o cruzeiro. Em 1993, o cruzeiro real. Em 1994, né, a criação, né, do real, que foi a primeira unidade real de valor, tá? Que é a nossa cédula aqui que representa ao lado, ok? Então, o nosso sistema, né, brasileiro de moeda, né, monetário, ele passou por esses 9 sistemas, essas 9 moedas diferentes, tá? Então, achei importante que vocês ficassem sabendo, né, desses 9 sistemas monetários anteriores, né, que fizeram parte do século XX, ok? Para que vocês possam compreender essas mudanças que tiveram até chegar ao nosso real atualmente, tá? Então, turma, na página 101 e 102, vocês vão realizar a leitura do texto, tá? Aqui na 102 vocês têm as cédulas e as moedas, ok? Em que vocês vão observar cada uma delas, como foi feita anteriormente. Na página 103, iniciar a atividade. Na primeira questão, vocês vão observar os produtos à venda. Então, vocês vão visualizar um notebook de R$ 888,96, uma bicicleta de R$ 186 e um skate, tá? De R$ 83. Então, vocês vão responder as perguntas de acordo com os produtos e valores, tá? Então, a letra A diz o seguinte: qual é o produto de maior valor? Na letra B, escreva seu valor por extenso. Então, vocês vão escrever por extenso o valor desse produto. Quanto custa a bicicleta? Escreva também por extenso, tá?
E qual o produto de menor valor? Então, todas as perguntas são direcionadas e relacionadas aos produtos, tá? Que está logo acima na primeira questão, ok? Na segunda questão diz o seguinte: observe o gráfico e veja quanto uma escola gastou com material de limpeza em 4 meses, tá? Então, o gráfico, turma, ele está correspondente ao mês de janeiro, fevereiro, março e abril, tá? Então, na letra A diz o seguinte: em qual mês a escola gastou menos na compra do material de limpeza? Então, vocês vão observar lá no gráfico quanto foi que ela gastou. B, escreva por extenso o valor gasto nesse mês, tá? Letra C, quanto a escola gastou no mês de março? Então, vocês vão observar lá no gráfico também, tá? Letra D, em qual mês a escola gastou mais? Também é só observar o gráfico. Quanto a escola gastou nesse mês? Então, vocês vão se situar, né, no gráfico, ver quanto foi que ela gastou e anotar, tá? E em qual mês a escola gastou R$60, ok? Então, vocês vão no gráfico também observar qual mês em que ela gastou R$60 e anotar o nome do mês, ok? Na página 104, turma, tem um texto, tá? Geração e-commerce, que vocês vão realizar a leitura. Então, no início diz o seguinte: a chegada das tecnologias na vida das pessoas é realmente um caminho sem volta. Muita gente se adapta tão rápido às mudanças trazidas pelas tecnologias que parece até que tudo tem se tornado passageiro. Quem poderia imaginar que do escambo, né, que era a troca de mercadorias, chegaria ao e-commerce, cuja vitrine da loja poderia estar em qualquer lugar ao nosso alcance na tela do nosso smartphone. As compras feitas pela internet têm ganhado muita força na nova geração, mas ainda quem não abra mão de visitar as lojas, bater perna no shopping center em busca do melhor preço e o mais importante, tocar no produto que deseja comprar, tá? Eu, por exemplo, né, dou até minha opinião aqui, eu prefiro ir até a loja, ver o produto, né, tocar no produto antes de comprar do que pela internet. Eu não confio muito ainda na compra pela internet ainda. Eu prefiro ainda ver o produto ali, né, pesquisar o mais barato possível, que eu encontrar no mercado, do que ainda fazer isso pela internet, tá? O futuro vai ser a compra pela internet, mas eu particularmente ainda prefiro ir até a loja, ver o produto, pesquisar sobre ele, né? Questão de valores, preço, né? Qualidade, do que fazer pela internet, tá? Então, esse texto aqui é a geração e-commerce, tá? Vocês vão refazer essa leitura, tá? Para que vocês possam responder as perguntinhas logo abaixo. Então, turma, na letra A nós temos o seguinte: você concorda com o texto? Por quê? Vocês acham que com a chegada da tecnologia na vida das pessoas, realmente é um caminho sem volta? A tecnologia ela tem a caminhar no futuro? Então, vocês concordam com o que o texto diz? A letra B diz o seguinte: seu pai ou responsável já fez alguma compra pela internet? Se sim, entreviste-o e pergunte se ele gostou da experiência, tá? Na letra C, complete a tabela abaixo, escrevendo alguns prós e contras que você considera em uma compra feita pela internet, tá? Então, tem os pós, né, do e-commerce e os contras do e-commerce, ok? Então, na letra D, diz o seguinte: qual é a forma de pagamento mais usada nas despesas de sua casa? É dinheiro em espécie ou cartão de crédito, tá? Qual é a forma que vocês usam mais de pagamento? E na letra E, você recebe mesada? Se sim, como costuma controlar seu gasto, tá? Então, essa questão aqui ela é bem pessoal, ok? E na página 105, turma, tem 2 probleminhas, tá? No qual vocês vão fazer a leitura, interpretar esse problema, armar as continhas e resolver, ok? Turma, agora peguem o livro de ciências de vocês, tá? Que nós vamos dar continuidade, né? Finalizando na página 77 com o tema alimentação, tá?
E segundo a Organização Mundial da Saúde, a alimentação é um material nutritivo introduzido no organismo e que preenche as necessidades de manutenção, crescimento, funcionamento e restauração dos tecidos, tá? Nas orientações passadas nós vimos o conceito no livro de vocês de alimentação. Nós vimos também a origem desses alimentos, que nós vamos rever aqui agora. Então, turma, as condições necessárias aos alimentos, eles devem ser nutritivos, atrativos e limpos, não é isso? Então, esses alimentos, eles têm 3 origens, tá? A origem animal, a origem vegetal e a origem mineral. De origem animal, turma, são os mais consumidos e também os mais perigosos, tá? Então, nós temos, né, as carnes e derivados, os pescados, aves e ovos, leite e derivados, tá? E também temos a origem mineral, né, como a água e o sal, ok? Aqui nós temos os alimentos de origem vegetal, também bastante consumidos, embora menos proteicos, né? Por exemplo, os cereais, leguminosas, hortaliças, condimentos e gorduras vegetais, tá? Então, nós temos aí no início os cereais, as hortaliças, frutas, os condimentos, os óleos vegetais e as raízes, ok? Quero ressaltar aqui para vocês, tá, turma, algo muito importante que é a composição dos alimentos, tá? Basicamente, os alimentos são compostos por proteína, carboidratos e gorduras, ok? Então, as proteínas, elas são encontradas em alimentos como as carnes, ovos, leites e seus derivados, tá? Como queijo, iogurte, coalhada e manteiga. E os alimentos de origem vegetal também são ricos em proteínas, tá? Como o arroz, o feijão, milho, lentilha, grão de bico, soja, amendoim, nozes, amêndoas e castanha do Pará, tá? Já na composição dos carboidratos, também chamados de lipídios, tá? São classificados como alimentos energéticos, já que é a partir dessas substâncias que o organismo ele adquire energia, tá? Para realizar suas atividades. Então, encontramos nos pães, no macarrão, nas frutas, em vegetais como a batata, a mandioca, os cereais como o arroz, o trigo e o milho e nos doces, tá? E enquanto as gorduras, tá? Quanto ao nosso organismo não tem os carboidratos, tá? Para retirar energia, ela utiliza a gordura para isso, tá? E isso quando o nosso organismo não está com o carboidrato, não tem absorvido o carboidrato, ok? Essa substância ela é encontrada em grande quantidade em algumas carnes, como o cupim, na gema do ovo, na manteiga, na margarina, amêndoas, azeite, nas castanhas e em frituras como batatinha frita, né, que eu adoro, e pastel, tá? Então, essa composição dos alimentos, elas são fundamentais, né, para o organismo, tá? Também lembrando aquilo que eu disse, né, tudo em equilíbrio, tá? Nada de excessos, ok? Então, essas proteínas, carboidratos e gorduras são fundamentais, né? Mantendo o equilíbrio desses alimentos para fornecer essa energia, né, para o bom funcionamento do nosso organismo. Nós vimos também, né, turma, os alimentos saudáveis e não saudáveis, tá? Então, observem a imagem aí que representa cada um deles. E os alimentos saudáveis, turma, são aqueles que garantem que o organismo ele receba todos os nutrientes necessários ao organismo. Foi isso que a gente viu, não é? Enquanto o alimento não saudável, né, os alimentos não saudáveis, que é o que vocês também estão visualizando aí também, são todos aqueles que são pobres em nutrientes e são ricos em calorias, em gordura, é rico em sal, açúcar, aditivo, muito aditivo. Então, nós vimos essa diferença, tá? Do alimento saudável e não saudável. É bom que a gente tenha o hábito, né, de alimentos saudáveis, mas a gente sabe, né, o quanto é saboroso, o quanto é gostoso esse alimento, né, que é considerado não saudável, né, que é rico em gordura, que é rico em calorias, mas é aquilo que eu disse antes.
tendo um equilíbrio, dá para que a gente possa também, de vez em quando, né, ter esse prazer de também saborear um desses alimentos, né? Tudo isso no equilíbrio, tá? Nada de excesso. Mas é importante, né, que a gente saiba a importância que tem esse alimento saudável, tá? Na nossa vida, ter esse hábito saudável diariamente. Então, com essas informações aqui, relembrando todo esse conteúdo, né, que nós já vimos, vocês vão responder na página 177 a questão 7, 8 e 9, tá? Finalizando esse conteúdo de alimentação, ok? No livro de ética, turma, nós vamos dar continuidade, tá? A como economizar água, tá? Só para relembrar que eu coloquei 5 jeitos de economizar água. Então, uma das coisas bem simples, né? Que nós fazemos diariamente e temos como manter esse hábito e ajudar nessa economia é fechar a torneira para escovar os dentes, tomar banho rápido, acumular roupa antes de lavar, fechar a torneira para lavar a louça, tá? Consertar os vazamentos que surgirem na casa. Então, essas são atitudes, turma, que são fundamentais, que ajudam nessa economia diária, tá? Então, turma, cada gota ela conta, tá? Vamos usar água com consciência. Alguns pequenos hábitos, eles podem fazer toda a diferença, tá? Nós vimos aí anteriormente, né, que nós podemos fazer isso, que nós podemos fazer essa diferença diariamente no nosso lar, na nossa residência. Então, vamos praticar isso diariamente, tá? Na página 160 do livro de ética de vocês, na quarta questão, vocês vão ilustrar as mensagens, tá? Tem 2 mensagens. A primeira, a preservação da água depende dos cuidados que temos com ela, tá? Nós vimos alguns cuidados aí. E na segunda, jamais enterre lixo, porque ele pode contaminar a água que serve para o consumo, tá? Então, vocês vão fazer a ilustração, tá? Essas 2 frases, ok? Na quinta, vocês vão encontrar palavras que preenchem o texto abaixo, tá? Então, vocês têm as palavras lixo, família, mares, natureza, água, amigos e poluído, tá? E tem um texto logo abaixo que tem o tema, né? Falta de água no mundo, tá? Então, vocês vão completar os espaços, tá? Com essas palavras adequadamente, tá? E tem um texto de reflexão logo abaixo, com o tema chega de desperdício. Turma, só fazendo uma correção aqui, porque eu acho que eu falei a página 160 ao invés de ter dito página 60, tá? Então, só corrigindo aqui, a página de ética é a página 60, tá? Porque para mim eu acho que eu disse 160. Vamos continuar aqui. Então, nesse texto, né, para refletir, chega de desperdício, que diz o seguinte: é hora de economizar. Quem vive numa cidade grande, lisa, de 150 a 400 litros de água por dia. Essa quantidade varia de acordo com o clima e a região em que o indivíduo mora. No nosso caso, né, o Nordeste, que ultimamente a temperatura está elevadíssima. Por isso é necessário economizar. Devemos usar apenas o necessário. Precisamos aprender a não desperdiçar a água. Pense nisso, tá? Então, vocês vão realizar a atividade dessa página 60, tá ok? E qualquer dúvida, turma, que surgir ainda, podem me enviar uma mensagem, tá? Um abraço a todos.